The Trouble with Lichen é o título de um romance de ficção científica do escritor inglês John Wyndham, mais conhecido pelo seu The Day of the Triffids, uma história de plantas assassinas, típica da Guerra Fria. Mas The Trouble with Lichen é também uma forma de formular o problema que me vai interessar, o de saber abrir-se à turbulência do pensar com e não do pensar como. Ora, nada é tão estranho e turbulento como um lichen, a não ser talvez um blob. Confundidos com musgos e reduzidos durante muito tempo ao estatuto de plantas primitivas, os lichens foram identificados em 1868 como criaturas duais, resultando de uma associação perene entre estes dois últimos seres. O fungo oferece à alga um abrigo e a alga alimenta o fungo. Juntos formam um lichen, ainda que continuem a ser espécies diferentes. O debate sobre a natureza dupla dos lichens e os termos dessa união geraram uma polémica duradoura. Por um lado, e apesar das provas que o microscópio oferecia ao olho atento, os lichens turvam a fantasia da individualidade biológica, um dos pilares da teoria evolucionista. Por outro, as associações mutualistas que os caracterizam são radicalmente diferentes do parasitismo, que durante mais de um século constituiu um modelo para pensar as relações entre as espécies. Aliás, o primeiro a propor que os lichens tinham uma natureza dupla, o botânico suíço Simon Schwendner, viu no cogumelo, e passo a citar, um parasita habituado a viver do trabalho dos outros. À imagem, talvez, de alguns netsuke japoneses. Em 1877, o alemão Albert Bernhard Frank avançou o termo simbiotismus para descrever o que se passa com os lichens. Daí em diante, os lichens tornaram-se na ponta de lança das simbioses mutualistas. Durante grande parte do século XX, a investigação sobre as associações entre espécies concentrou-se sobre as suas modalidades conflituosas: a competição, o parasitismo, a predação. Ora, privilegiar o antagonismo é uma forma muito particular de pensar. Acoberto uma neutralidade imaginária, as ciências biológicas contribuíram para naturalizar metáforas guerreiras e económicas, amplamente perpetuadas pela cultura visual e popular. A história natural tornou-se num relato de benefícios e prejuízos, cálculos e roubos, defesas e ataques, batalhas e invasões. Durante largas décadas, o mutualismo foi considerado uma anomalia. Aos olhos dos cientistas sérios, parecia sofrer desse mal maior ao qual o parasitismo e outras relações focadas na struggle for life sempre escaparam milagrosamente: o antropomorfismo. Não fora a inteligência rebelde da microbióloga americana Lynn Margulis que começou a reescrever a história das nossas próprias células a partir de um ponto de vista endossimbiótico em finais dos anos 60, e a reabilitação das simbioses mutualistas teria certamente demorado muito mais tempo. Margulis virou o mundo do avesso. E se o mutualismo fosse a regra e não a exceção? A hipótese de Margulis, segundo a qual as simbioses mutualistas se encontram na origem das células complexas, promove-as ao estatuto de motor da evolução. Em 2012, 3 cientistas, um biólogo, um historiador da biologia e um filósofo historiador das ciências, concluíam que, de um ponto de vista biológico, nunca fomos indivíduos e que, logo, somos todos lichens. Em alternativa à insularidade essencialista da noção de indivíduo, os autores encaram os organismos vegetais e animais como complexos simbióticos aglomerando diferentes espécies, de acordo com uma visão quimérica e resolutamente ecológica. Neste sentido, o meu corpo nada mais é do que um envelope protetor do meu microbioma. Um coletivo multiespécies
feito de bactérias, fungos, arqueias e até vírus. Tal como os líquens, que não existem antes que pelo menos 2 parceiros se reúnam. Eu somos nós. Uma configuração volátil e precária, mas espantosamente engenhosa.